Oi pessoal, hoje vamos de mais uma legislação para o concurso da Guarda Municipal do Eusébio. Lembrando que todos os áudios obedecem estritamente ao edital e suas alterações. Então, já vai se inscrevendo se você ainda não é inscrito, e deixando aquele gostei. Também compartilha com os amigos e colegas. Opa, ative o sininho, assim você será notificado sempre que sair um vídeo novo. Vamos à lei. Lei número 5.250, de 9 de fevereiro de 1967. Que regula a liberdade de manifestação do pensamento e de informação. Capítulo 5. Da responsabilidade penal. Seção 1. Dos responsáveis. Artigo 37. São responsáveis pelos crimes cometidos através da imprensa e das emissoras de radiodifusão, sucessivamente. Inciso 1. O autor do escrito ou transmissão incriminada, sendo pessoa idônea e residente no país, salvo tratando-se de reprodução feita sem o seu consentimento, caso em que responderá como seu autor quem a tiver reproduzido. Inciso 2. Quando o autor estiver ausente do país, ou não tiver idoneidade para responder pelo crime. A. O diretor ou redator-chefe do jornal ou periódico. Ou B. O diretor ou redator registrado de acordo com o artigo 9º, inciso 3, letra B, no caso de programa de notícias, reportagens, comentários, debates ou entrevistas, transmitidos por emissoras de radiodifusão. Inciso 3, se o responsável, nos termos do inciso anterior, estiver ausente do país ou não tiver idoneidade para responder pelo crime. A. O gerente ou proprietário das oficinas impressoras no caso de jornais ou periódicos. Ou B. O diretor ou proprietário da estação ou emissora de serviços de radiodifusão. Inciso 4. Os distribuidores ou vendedores da publicação ilícita ou clandestina, ou da qual não constar a indicação do autor, editor, ou oficina onde tiver sido feita a impressão. Parágrafo 1º. Se o escrito, a transmissão ou a notícia forem divulgados sem a indicação do seu autor, aquele que, nos termos do artigo 28, parágrafo 1º e 2º, for considerado como tal, poderá nomeá-lo, juntando o respectivo original e a declaração do autor, assumindo a responsabilidade. Parágrafo 2º. O disposto neste artigo se aplica: a. Nas empresas de radiodifusão. b. Nas agências noticiosas. Parágrafo 3º. A indicação do autor, nos termos do parágrafo 1º, não prejudica a responsabilidade do redator de seção, diretor ou redator-chefe, ou do editor, produtor ou diretor. Parágrafo 4º. Sempre que o responsável gozar de imunidade, a parte ofendida poderá promover a ação contra o responsável sucessivo, na ordem dos incisos deste artigo. Parágrafo 5º. Nos casos de responsabilidade por culpa previstos no artigo 37, se a pena máxima privativa da liberdade for de 1 ano, o juiz poderá aplicar somente a pena pecuniária. Artigo 38. São responsáveis pelos crimes cometidos no exercício da liberdade de manifestação de pensamento e de informação através da agência noticiosa, sucessivamente. Inciso 1. O autor da notícia transmitida, sendo pessoa idônea e residente no país. Inciso 2. O gerente ou proprietário de agência noticiosa, quando o autor estiver ausente do país ou não tiver idoneidade para responder pelo crime. Parágrafo 1º. O gerente ou proprietário da agência noticiosa poderá nomear o autor da transmissão incriminada, juntando a declaração deste, assumindo a responsabilidade pela mesma. Neste caso, a ação prosseguirá contra o autor nomeado, salvo se estiver ausente do país ou for declarado inidôneo para responder pelo crime. Parágrafo 2º. Aplica-se a este artigo o disposto no parágrafo 4º do artigo 37. Artigo 39. Caberá ao ofendido, caso o deseje, mediante a apresentação de documentos ou testemunhas merecedoras de fé, fazer prova da falta de idoneidade, quer moral, quer financeira, dos responsáveis pelos crimes previstos nesta lei, na ordem e nos casos a que se referem os incisos e parágrafos dos artigos anteriores. Parágrafo 1º. Esta prova, que pode ser conduzida perante qualquer juiz criminal, será feita em processo sumariíssimo, com a intimação dos responsáveis, cuja idoneidade se pretender negar, para em uma audiência, ou, no máximo, em 3, serem os fatos arguídos, aprovados e contestados. Parágrafo 2º.
O juiz decidirá na audiência em que a prova houver sido concluída e de sua decisão cabe somente recurso sem efeito suspensivo. Parágrafo 3º. Declarado inidôneo o primeiro responsável, pode o ofendido exercer a ação penal contra o que lhe suceder nessa responsabilidade, na ordem dos incisos dos artigos anteriores, caso a respeito deste novo responsável não se haja alegado ou provido falta de idoneidade. Parágrafo 4º. Aquele que, nos termos do parágrafo anterior, suceder ao responsável, ficará sujeito a 1/3 das penas cominadas para o crime. Ficará, entretanto, isento de pena se provar que não concorreu para o crime com negligência, imperícia ou imprudência. Chegamos ao final de mais uma parte dessa legislação. Bons estudos!